Sério, olha só pra esse cara. Não é possível que agora que a gente descobriu tudo isso, você vai realmente acreditar que ele morre encostando numa tartaruga. Começando mais um Horizonte da Ciência. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rick, engenheiro, amante da ciência e um exímio jogador de Super Mario. Salvar a princesa de 48 formas diferentes está como uma das tarefas principais de Mario. Claro que ele acaba fazendo um bico aqui, outro ali, jogando uma partida de tênis, participando de umas corridas ou caindo no soco com uma galera de vez em quando. Só que uma informação parece ter sido escondida há muitos e muitos anos de nós e por trás daquele italianinho baixinho, bigodudo que pula em cima de tartarugas se esconde uma das entidades mais poderosas de todos os universos, tendo sua força comparável a entidades como, por exemplo, o Super-Homem. Então vamos começar falando primeiramente do universo onde é passadas as aventuras do nosso herói. Pois é, o reino dos cogumelos. Esteja você pulando na cabeça de um Goomba ou caindo da cadeira enquanto escreve esse roteiro, sua queda é governada pela força da gravidade. Para nós meros terráqueos que estamos aqui na superfície da Terra, essa força da gravidade tem um valor e qualquer objeto que esteja em queda livre aqui do nosso planeta vai estar sendo acelerado a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas disso vocês já sabem. O que vocês provavelmente não sabem é que a Terra onde se passam as aventuras do nosso italiano, governada pela nossa princesa Peach, possui uma ação gravitacional muito maior que a ação gravitacional daqui da Terra. Como é que eu sei disso? Um estudo feito por alunos de graduação de uma universidade dos Estados Unidos calculou através dos pulos e quedas de Mario a aceleração da gravidade de todos os jogos da franquia. Quando temos um problema de lançamento ou queda livre de algum objeto, é muito comum nós utilizarmos equações físicas para descobrirmos ou a posição de um objeto em determinado tempo ou sua velocidade final. Nós vamos fazer uso do mesmo raciocínio aqui, só que em vez de nós determinarmos a posição ou a velocidade, nós já temos essas duas informações. Então nós vamos pegar essas duas informações para descobrir a aceleração, no caso, o valor da aceleração gravitacional do Reino Koopa. Pegando os valores da sua posição inicial e final, bem como os valores da sua velocidade, nós chegamos à conclusão de que, apesar de variar um pouco de um jogo para o outro, o valor da aceleração da gravidade é muito maior que daqui da Terra, podendo chegar até 10 vezes o valor da gravidade que temos aqui. Só para vocês terem uma ideia, se nós formos pesquisar no nosso sistema solar, nós não conseguimos encontrar nenhum planeta que possua ação gravitacional tão forte assim. O maior planeta que temos, Júpiter, possui aceleração da gravidade mais ou menos ali em torno de 2,5 vezes a ação da gravidade aqui da Terra. Podemos chegar à conclusão então que o planeta de Mario é muito maior que o planeta de Júpiter, uma vez que a ação gravitacional está diretamente ligada à quantidade de massa que um planeta tem. Para vocês terem uma ideia de como o aumento da ação gravitacional pode afetar o corpo humano, a partir de valores como, por exemplo, o 4G, que são 4 vezes a ação gravitacional que temos aqui na Terra, existem humanos que já podem sofrer perdas de consciência nessas situações. Um outro ponto é que, se pegarmos um dos pontos mais marcantes de todos os jogos da franquia do Mario, iremos perceber que por baixo daquele colã vermelho se encontra uma musculatura digna de um bodybuilder. Estamos falando do confronto final de Super Mario 64, que após coletar todas as estrelas, salvar pinguins e chegar na fase final, Mario deve confrontar Bowser e, para vencê-lo, ele deve pegar Bowser pela cauda, levantá-lo, girá-lo para pegar a velocidade e tacá-lo ao melhor estilo Olimpíadas em uma das minas que tem na fase, para que assim ele consiga derrotar o vilão. Nossa, cara, eu joguei tanto esse jogo quando era moleque, dá até a nostalgia agora. No entanto, Bowser é uma tartaruga gigante, o que nos faz pensar que para Mario realizar essa proeza, ele deve ter no mínimo uma força titânica. E para isso, primeiramente, nós precisamos saber qual é o valor da massa do Rei dos Koopas. Bem, graças à beleza da internet e algumas pesquisas, nós conseguimos encontrar o valor tanto da altura como do peso de Bowser. Bowser tem cerca de 2,20 metros de altura, o que coloca atletas como James Brown é ótimo. Que coloca atletas como LeBron James e Kevin Durant no chinelo. Além disso, também encontramos o valor de sua massa, cerca de 1.600 libras, o que daria algo em torno de 720 quilos.
Bem, pegando agora a sua massa e sabendo que a força-peso é equivalente à massa vezes a aceleração da gravidade, e pegando o valor da gravidade desse jogo, que são cerca de 7 vezes a gravidade aqui da Terra, nós conseguimos saber que para Mario exercer a atividade de levantar Bowser pela cauda, ele precisaria fazer uma força de mais ou menos 50 mil newtons. Já não bastasse o problema de levantar Bowser pela cauda, quando Mario realiza o movimento de rotação, ele acaba criando uma tensão no seu braço que é a consequência da aceleração do objeto que está em rotação, que é proporcional à massa e à velocidade ao quadrado desse objeto. Portanto, além de estar levantando o equivalente a 5 SUVs, Mario ainda tem que se preocupar com o fato de estar com uma tensão tão grande no seu braço que poderia arrancá-lo fora. Mas, se levantar tartarugas gigantes ainda não te convence que Mario poderia ser um super-herói muito melhor do que temos por aí, fica tranquilo porque o próximo fato que eu vou passar aqui para vocês vai impressionar todo mundo sem dúvida alguma. Mas antes, pessoal, eu vou pedir para vocês que, se vocês estiverem gostando desse conteúdo e quiser ajudar o seu amigo Rick aqui a trazer mais vídeos aqui para o canal, clica aqui no botão de se inscrever, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa aí o seu like no vídeo, você vai estar me ajudando muito fazendo isso. Na maioria dos jogos que jogamos do nosso bigodudo, nós vemos Mario socando blocos maciços de tijolos por aí, à procura de itens e coisas que possam ajudar você a atravessar a fase. Eu vou ser até sincero com vocês, eu achava que até pouco tempo atrás o que acontecia é que Mario quebrava esses blocos com a cabeça. O que me faz pensar que todos aqueles cogumelos, aquelas flores que soltavam fogo pela mão, nada mais é que a loucura da cabeça de Mario dada uma concussão depois de quebrar tanta cabeça por aí batendo nesses blocos. Mas já foi apresentado até pelo próprio desenvolvedor da Nintendo que não, o nosso baixinho ele quebra de verdade os blocos com um soco. O que tirou um certo peso da minha consciência após passar anos e anos e anos comandando ele através do meu controle. Mas não vamos perder o foco aqui não, vamos voltar à questão dos blocos. Vocês provavelmente devem estar pensando que não é uma coisa tão incrível assim, afinal de contas nós temos pessoas aqui, lutadores de artes marciais que fazem isso o tempo todo, quebrando blocos com um simples soco. Contudo, o que vocês precisam entender é que existe toda uma técnica utilizada por esses lutadores de artes marciais, e no caso de Mario não, no caso de Mario é a força bruta mesmo, é da base do ódio que ele quebra aquele bloco. Para começar a conversa, quebrar pilhas de placas empilhadas uma na outra usa a vantagem do peso da própria pilha, uma vez que as placas sempre estão espaçadas entre si e posicionadas entre suportes, de forma que você faz uso do impulso e do momento criados pelo seu próprio golpe para quebrar o bloco um de cada vez, e não todos ao mesmo tempo como você provavelmente está pensando. Isso é muito diferente de quando temos, por exemplo, um homenzinho de 1,5 m quebrando blocos maciços na base do soco. Agora, provavelmente é o melhor momento para eu te contar os tipos de esforços que podemos ter nos objetos e que nos utilizamos quando estudamos engenharia. Em engenharia, nós temos diversos tipos de esforços que podem ser exercidos em um objeto. Tração, compressão e cisalhamento são um exemplo desses esforços que podemos ter. Cada material vai possuir uma certa resistência para esses tipos de esforços. Tijolos possuem uma resistência muito maior à compressão do que aos outros demais esforços aplicados. Não é à toa que eles são utilizados como personagem principal na grande maioria das construções. E utilizando como referência um dos jogos mais atuais da franquia de Mario, Mario Odyssey, nós conseguimos pegar o valor do bloco, que seria mais ou menos 1 metro, e para facilitar as nossas contas, nós consideramos que é um bloco perfeito, ou seja, todos os lados dele medem 1 metro, beleza? Também é importante vocês saberem que essas tensões são esforços aplicados em áreas transversais. Considerando um cubo, nosso bloco teria uma área transversal de 1 metro quadrado. Considerando que estamos falando aqui de blocos de construção, se formos procurar a resistência que esse material possui, vamos encontrar um valor de 2,8 newtons por milímetro quadrado, que é o valor de tensão que precisamos aplicar para que esse material falhe. O que significa que, se nós já temos o esforço necessário que precisamos aplicar nesse bloco, que é de 2,8 newtons por milímetros quadrado, e também temos a área da nossa seção transversal do bloco, que é de 1 metro quadrado, quando formos realizar o cálculo dessa força, nós conseguimos encontrar um valor no mínimo interessante. Nós conseguimos chegar à conclusão que nós precisamos de, pasmem, 2.800.000 newtons de força para destruir um bloco desse. Cara, não tô de brincadeira, não é sacanagem.
O soco de Mario teria que ser equivalente a um peso de 70 elefantes para quebrar um bloco maciço desse na base do soco. Mas nós podemos ir muito além, porque nós podemos pegar essa força que seria necessária para quebrar o bloco e calcular a quantidade de pressão que nós teríamos no punho humano que estaria aplicando essa força. Se nós considerarmos que um punho de mais seria equivalente a um punho humano e nós podemos calcular a sua área por cerca de mais ou menos 4.000 milímetros quadrados, a pressão aplicada no punho de Mario quando ele exerce toda aquela energia no bloco seria equivalente a 700 milhões de Pascal de pressão. Brother, 700 milhões de... Deu até um refluxo aqui agora. 700 milhões de... Eu não consigo nem falar isso mais. Dei tela azul. 700 milhões de Pascal de pressão, cara. É na ordem de grandeza da pressão que você tem dentro de um reator químico. Não está satisfeito com essa comparação? Beleza. A resistência do osso humano ao mesmo esforço está dentro ali da ordem de grandeza entre 90 e 200 megapascal. Ou seja, a gente está aplicando 700 megapascal, cara. Pode dar adeus aos teus ossos. Teus ossos viraram pó, foram destroçados. O que nos faz pensar que Mario também possui uma estrutura óssea de outro planeta. Não só isso, a gente ainda não acabou aí. Porque se nós formos compararmos aos golpes de karatê que são aplicados e fazem o uso da ação gravitacional a seu favor, diferente deles, o Mario ele soca a maioria dos blocos pulando. Ou seja, ele ainda tem que vencer a ação gravitacional, que eu vou falar de novo, é cerca de 7 a 10 vezes a ação gravitacional aqui da Terra, para produzir energia no pulo forte o suficiente para ele produzir mais de 2 milhões de newtons no soco. O que faz as pernas de Mario provavelmente serem as pernas mais atléticas que você vai ver na tua vida. E você achando que, por exemplo, um Falcon Punch era forte. Sério, olha só pra esse cara. Não é possível que agora que a gente descobriu tudo isso, você vai realmente acreditar que ele morre encostando numa tartaruga. Sério, Bowser? Sério mesmo? Não tinha ninguém pior pra tu comprar a briga não, cara? Tu tem que raptar a princesa do brother? E sério, Nintendo? 3 pulos na cabeça de um Koopa pra ganhar dele? Você tá dando muita vantagem pros caras. Lutar boxe com o Bigode? Mas nem que me pagassem muito dinheiro. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado para vocês verem, ele tá muito bom também, então pode clicar sem medo, vai estar muito bom. E comenta aqui para mim outros heróis, outros jogos da Nintendo ou da Sony que vocês gostariam de ver teorias interessantes aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, valeu!